a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que a gente divulgou aqui no comecinho do nosso programa, porque o intestino humano, ele abriga trilhões de bactérias e outros micro-organismos que compõem o microbioma intestinal, é isso mesmo. Esses micro-organismos, eles desempenham funções essenciais, como, por exemplo, a digestão de alimentos e também a produção de vitaminas, a proteção contra outros tipos, né, de elementos que compõem o nosso organismo e também o suporte de sistema imunológico. E para saber mais sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje a médica gastroenterologista Iramaia Alencar. Bom dia, doutora. É um prazer, viu, recebê-la aqui nessa segunda-feira de carnaval. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Estamos aqui para isso. Bom, doutora, vamos falar, né, primeiramente sobre a importância dessa função no nosso organismo, do intestino. De que forma é que o intestino funciona? Então, o intestino hoje em dia ele é considerado o nosso segundo cérebro. Sim. Tamanha é a importância dele, né? Porque, como você mesma falou, ele abriga trilhões de bactérias e essas bactérias, na verdade, elas têm funções incríveis dentro do nosso corpinho, né? Então, desde nosso nascimento, né, até a idade do idoso. Então, desde a digestão dos alimentos, passando por produção de hormônios, produção de vitaminas, modulação do nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa. Então, tudo isso é relacionado ao intestino. O intestino ele é tão amplo, né, a sua função hoje em dia, que a gente tem, inclusive, o que a gente chama de eixo cérebro-intestino. E o intestino ele vem modulando, inclusive, alterações neurológicas, né? Então, é muito mais amplo do que a gente pensa. E como manter sempre aí o nosso sistema gastrointestinal saudável, doutora? Então, o básico, né, nunca erra. Então, a gente sempre vai falar de uma boa alimentação, né? Tá aqui essa mesa linda como sempre. Sobre hidratação, né, e qualidade de sono, que eu acho que são os básicos, junto com a atividade física. Então, a gente sempre vai unir uma boa qualidade de vida com uma boa qualidade intestinal. Bom, doutora, a gente vai falar agora sobre a evacuação, né? E existe, de fato, um número certo, né, correto, digamos assim, para a gente evacuar durante o dia? Existe uma frequência correta para o nosso intestino, para saber se de fato nosso intestino está funcionando de forma correta? Sim, né? Existem algumas características nas fezes que não é só a quantidade de vezes que a gente evacua, são muito importantes para que a gente consiga definir se o intestino está saudável, né? Só que essas características dependem da idade da criança ou do adulto, né? Também da alimentação da criança ou adulto. Então, assim, quando a gente fala, como que eu vou saber? O que eu preciso olhar nas fezes? Então, eu acho que 3 características principais, né? Sim. A quantidade, que é essa que eu vou já te responder, as características dessas fezes, né? E se tem sintomas associados ou não. Por exemplo, ganha peso ou não ganha peso, esse tipo de coisa relacionado com a evacuação, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de bebês, né? Quando a gente fala de criança, já que, né, que é o meu mundo, né? Que é como gastropediatra. Então, assim, a frequência do bebê é muito mais alta do que uma criança que já come comida, como a comida sólida, a partir, né, quando faz a introdução alimentar, a partir de 1, 2 até 3 aninhos, ele está ainda nessa adaptação. Mas o bebê muito pequeno, ele pode, por exemplo, mamar e evacuar. Sim. Então, quem só toma leite, né, tem fezes bem mais líquidas e pode fazer a alimentação e logo depois uma evacuação. Então, se a gente pensar num bebê que mama de 3 em 3 horas e 24 horas, ele pode evacuar 8 vezes ao dia. E essa variação ela é tão grande no bebê que pode chegar a passar até 10 dias, na média, sem evacuar. Sim. Contanto que o cocôzinho saia com características normais, essa criança esteja ganhando peso e não tenha sintoma nenhum. Com o decorrer do tempo, essas fezes, inclusive, né, falando das crianças novamente, dos bebezinhos, vai mudando, né, a coloração, doutora. Existe uma coloração ideal, né, para as fezes das crianças? A gente observa que primeiro ela vem bem escura. Bem escura, né? isso é o mecônio. Então, assim, é super importante falar ainda na faixa etária dos bebês, antes da gente mudar de faixa, né? Que aquele primeiro cocôzinho do bebê que a gente chama de mecônio, que deve ser feito nas primeiras 24 horas de vida. Então, é muito importante que o bebê, assim que nasça, os pais fiquem atentos se esse bebê consegue eliminar as fezes nessas primeiras 24 horas. Esse cocôzinho mecônio, ele costuma ser bem escuro, parece um verde lodo mesmo. E isso indica que o intestino está saudável, né?
mais do que 24 horas já precisa ser reportado ao pediatra, ser avisado ao pediatra que essa criança precisa de um olhar diferenciado, certo? E depois disso, essas fezes vão mudando. O que a gente espera? Que fique naquele tonzinho entre verde e amarelo. Eu brinco que a gente é brasileiro e pode ser verde e amarelo, mas é verdade, né? Então, assim, entre verde e amarelo, pode ter uns tonzinhos amarronzados e o bebezinho, ele tem aquele cocô bem molinho mesmo, porque ele só toma leite, né? Com alguns gruminhos. Não podem ser ressecadas firmes e não pode também ser só a água, diarreia. E os 3 pontos mais preocupantes na coloração ainda das fezes. A gente espera que seja entre verde e amarelo, ok? Num tonzinho de marrom também pode. Porém, nunca deve ter sangramento intestinal, então fezes avermelhadas com sinais de sangue precisa ser avaliado imediatamente. Fezes brancas ou muito claras, que pode ser indícios de doenças do fígado, isso é muito sério. Ou fezes negras, como borra de café, diferente do marrom escuro, é diferente do verde escuro, fezes pretas de verdade. Então, esses 3 tons precisam ser avaliados. E após a introdução alimentar, doutora, como é que fica essa textura dessas fezes da criança? Pronto, então uma criança mais velha, geralmente a partir de 3 aninhos, ela já entra no padrão de adulto também. Então, aqui os adultos que estão nos ouvindo também vão pegar as mesmas informações para eles, né? Então, a gente espera que faça até mais ou menos até 3 evacuações ao dia, entre 1 e 3 evacuações ao dia, variando até pelo menos 3 vezes na semana. Significa o quê? Que mais do que 3 vezes no dia já pode indicar diarreia e menos do que 3 vezes, ou seja, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, já indica o intestino mais preso, que é a constipação intestinal. Bom, doutora, agora mudando aqui um pouco de fase, né, digamos assim. A gente está aqui com uma ilustração, né, nesse quadrinho, de algumas fezes que possuem formatos e também consistências diferentes. O que é considerado, doutora Yamara, correto, né, digamos assim, para a nossa saúde e o que não é? Então, essa é uma escala que a gente utiliza mundialmente, né, que chama escala de Bristol, que caracteriza, mostra as características das fezes, tá? Então, quais são as fezes mais saudáveis? O que a gente espera aqui, que eu brinco com minhas crianças, que é o cocôzinho feliz. Ela é lisinha, comprida, que é, não sei onde é que eu tô mostrando aqui. Olha aí, se der pra gente focar, é possível focar? Consegue? Não. Então, ela é bem lisinha, bem compridinha, vocês estão vendo, e ela não tem nenhum sinal, nem de ressecamento, nem de diarreia. Então, essas aqui são as fezes ideais. A gente pode ter uma pequena variação para esse tipo 3, um pouquinho mais gordinha, com pequenas rachaduras, mas nunca ressecadas. E se eu ando mais para números menores aqui na escala, né, tipo 2 ou tipo 1, vocês já observam que são fezes bem mais ressecadas. Aqui já tem indícios de constipação intestinal. Vou tentar levantar aqui, ó, pra gente, cuidado que isso cai. Para as pessoas visualizarem, olha aí. Acho que dá agora para visualizar melhor. Então, aqui são essas bolinhas de cabritinho, elas são o tipo mais ressecado que tem, aqui é a constipação intestinal. Aqui no tipo 2 também a gente tem fezes mais firmes, difíceis de sair, ressecadas, que podem incomodar. Aqui essa mais gordinha, ela pode ser macia ou ressecada. Se for mais ressecada é constipação, se for mais macia a gente considera normal. Entre 3 e 4, o ideal tipo 4. E aqui começa a desfazer, né, o formato das fezes. Então aqui eu já consigo ver que são fezes mais diarreicas, né? Isso já está dando indícios de desabsorção, de intolerâncias alimentares, diarreias infecciosas e por aí vai. Doutora, em relação à diarreia, quando de fato a diarreia ela pode ser considerada algo preocupante, né? A ponto da pessoa, por exemplo, desidratar? Tá, então assim, qualquer diarreia pode causar desidratação. Mesmo a diarreia aguda, viral, pode causar desidratação, a depender da quantidade que está perdendo e da falta de reposição. É por isso que a hidratação oral nos quadros de diarreia faz parte do tratamento, inclusive é o tratamento provavelmente mais importante, né? Esse soro de reidratação oral. E quando a gente tem os sinais de desidratação, que seria o quê? Diminuição da urina da criança, quando a gente tem uns olhos mais secos, uma boca mais seca, essa criança, se for muito bebê, é mais difícil de ver isso, mas eles ficam muito irritados ou muito sonolentos, muito apáticos. E aí a gente precisa de pronto atendimento mesmo, porque vai ter que fazer a reposição de soro na veia, né? Sim. Mas qualquer diarreia, quanto mais aguda, mais intensa, maior a chance de causar desidratação. Doutora, existem alimentos, né, por exemplo, nas frutas, né, nos legumes, que fazem com que
a gente possa controlar mais essa diarreia e também o contrário disso, né? Que faça com que a pessoa que está constipada torne essas fezes, né, de fato, uma consistência ideal. Isso. Então, assim, a gente considera que algumas frutas, né, isso não existe, não é uma regra 100%. Então, tem gente que vai comer a bananinha e não vai sentir nada, vai estar com seu cocôzinho feliz, tipo 4. Mas a gente sabe que, classicamente, 4 frutas principais, elas podem causar o ressecamento das fezes. Olha aí. Que é a banana, a maçã sem casca, porque a casca tem mais fibra, a goiaba e o caju. Então, essas 4 frutas, elas tendem a aprender um pouquinho mais na maioria das pessoas. Isso não é uma regra 100%. Então, o que a gente pensa? Se está com diarreia, eu vou caprichar na banana, na maçã, na goiaba, no caju, uma pera também retirar da casca, já que a fibra está principalmente na casca, para eu tentar secar um pouquinho mais essas fezes. E se estiver ao contrário, ressecado, eu vou evitar essas frutas e caprichar nas outras todas, né? Então, só são 4 que a gente considera que prende um pouquinho mais. Mas, de novo, eu repito, isso depende muito da resposta individual de cada intestino. Bom, doutora, a gente está num período agora de chuva e a gente sabe também que os quadros virais, eles aumentam, né? Inclusive, a gente vai para as urgências, né? Esses dias, nos hospitais aqui de Teresina, a gente observa uma certa lotação, né, de pessoas apresentando quadros, né, de viroses intestinais, como, por exemplo, a virose da mosca. Então, doutora, o que fazer no caso, né, de uma pessoa que contraiu, né, a virose da mosca? Então, quais os sintomas? Então, já vai aumentar essa quantidade de vezes que vai ao banheiro. Então, você começa a ir muitas vezes ao banheiro, então é o aumento da frequência que vai ao banheiro e diminui a consistência, ou seja, fica mais molinha, que são essas características das fezes muito amolecidas, né? Então, quando a gente identifica que está já com as fezes amolecidas, acho que todo mundo consegue entender o que é uma diarreia. E não pode, e não precisa obrigatoriamente ter febre. Então, pode ser uma infecção viral sem febre. Tá? Mas a febre pode aparecer febre, além da diarreia, também pode ter vômitos, náuseas, dores de cabeça, mal-estar. Então, é um quadro que normalmente vai precisar do atendimento médico, né? Então, qual é o tratamento básico principal? A hidratação, que a gente até comentou, mas a gente vai entrar no protocolo de tratamento de uma diarreia aguda. Vai entrar os probióticos, que eles são essenciais, não é qualquer probiótico. O médico tem que entender de probióticos para prescrever aqueles que têm ação. E tem que utilizar o zinco. O zinco faz parte do tratamento, porque ele ajuda ali nessa recuperação intestinal. A gente está no carnaval, doutora. E aí, o que acontece no carnaval? O pessoal vai pro bloquinho, aí tem lá a barraquinha de crepes, tem a barraquinha de cachorro-quente, tem lá o espetinho. E aí, a gente acaba, comendo, né? Mas é necessário também tomar alguns cuidados, né? Com essas comidas de rua. Com certeza. Então, assim, nosso intestino não é um velho guerreiro, né? A gente tem que cuidar dele. Então, assim, tem que ter muito cuidado, principalmente com a higiene do local onde a gente vai se alimentar. É verdade. Né? Então, assim, primeiro que tem que dar realmente uma verificada se a barraquinha lá tá seguindo as regras de higiene, né? Tá aqui esses maravilhosos aqui na cozinha, ela é toda de touquinha na cabeça, então tem que ter o cuidado, muitas vezes utilizar, tá manipulando alimentos lá, talvez tem que usar uma luva, né? Então, tem que dar uma olhada para saber onde vai comer, tá certo? E também o que vai comer, né? Porque senão acaba que o carnaval acaba antes da quarta-feira de cinzas. Não, né? gente, pelo amor de Deus. Mas olha, gente, eu prometi as perguntinhas dos nossos telespectadores, mas eu vou ficar devendo a vocês, tá bom? Porque na volta da Estefânia Fernandes, sem dúvida nenhuma, a doutora Yamara voltará aí para tirar as dúvidas de vocês que estão acompanhando o programa. Pode ser assim, gente? Doutora, muito obrigada. O tempo tá corridinho. Muito obrigada, viu, por esclarecer aí tantas dúvidas, né? Bem interessantes. E pode mandar as perguntas para mim que eu também respondo lá pelo Instagram e todo mundo vai saber as respostas. Olha, o Instagram da doutora já está na tela. É o @doutora Yamara Iramaia Alencar. Iramaia Alencar. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição de vocês.